Vinde após mim, o Senhor lhes falou, e vos farei pescadores de homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, nesse dia, a igreja militante, que é aquela que luta na terra, honra a igreja triunfante do céu, celebrando numa única solenidade, para render homenagem àquela multidão de santos que povoam o reino dos céus, que São João viu no Apocalipse. Ouvi então o número dos assinalados, 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A ideia de homenagear todos os santos teria começado por volta do século IV, na Antioquia, quando se recordavam os santos mártires no primeiro domingo após Pentecostes. Mais tarde, no ano 835 d.C., o Papa Gregório IV decide dedicar o dia 1º de novembro a todos aqueles que tiveram uma vida santa, mas não foram lembrados ao longo do ano, ou mesmo não foram reconhecidos como santos oficialmente pela Igreja. De acordo com as tradições da Igreja Católica, após a celebração da festa de Todos os Santos em 1º de novembro, celebra-se o dia de finados em 2 de novembro. No Evangelho de hoje, nos é apresentado o Sermão da Montanha, introduzido pela proclamação das bem-aventuranças.
é o programa do reino dos céus já presente entre nós. Elas constituem as virtudes de Jesus. São, segundo Santo Agostinho, uma regra perfeita de vida cristã. Nas bem-aventuranças encontramos valores universais que podem ser entendidos e acolhidos por todos. As bem-aventuranças são o caminho concreto para a transformação deste mundo em um mundo de fraternidade, justiça e paz. Bem-aventurados os pobres de espírito. Os bens, desde que sejam adquiridos com justiça, devem ser possuídos e administrados em justiça. A ganância é contrária à pobreza de espírito. Deixemos que o Espírito nos dê um coração de pobre. Somos mendigos do Espírito. Bem-aventurados os que choram. Vivamos numa experiência da misericórdia divina no nosso coração. Deixemos que Deus enxugue as nossas lágrimas e recebamos a sua consolação. Acreditemos que, por maiores que sejam os nossos sofrimentos e dores, a misericórdia divina superabunda tudo isso. Bem-aventurados os mansos. Conhecemos que a mansidão, a paciência e a humildade são caminhos para a glória eterna. Sejamos mansos, puros e humildes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A nossa fome e sede de espírito são de amor a Deus, que é justiça, e de amor ao próximo. Desenvolvamos essa fome espiritual que só a fé sacia. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é a força do nosso coração. Como anunciamos aos irmãos? Bem-aventurados os puros de coração. O nosso coração cresce em sinceridade e retidão para com os outros? Cultivamos um coração simples? Deixemos vivificar em nós a experiência de que somos templos do Espírito Santo. Bem-aventurados os pacíficos. Os nossos valores éticos constituem uma afirmação evangélica contra as normas de uma sociedade desprovida do Deus de amor. A paz esteja convosco, disse-nos Jesus. Assim, ela é um dom de Deus. Somos construtores da paz. Nunca se esqueça que a paz se opõe às atitudes de guerra, de agressividade, de conflito e de autoritarismo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. As perseguições, mentiras e ataques perseguem os discípulos de Jesus. Como ontem, assim hoje, são perseguidos, às vezes até pela própria família. Você é perseguido? A explicação está aí. Por isso, aguente firme. Aceitamos tudo isso para nos deixarmos morrer interiormente, a fim de que Cristo ressuscite em nós. Que a partilha das bem-aventuranças contribua para uma vivência de vida cristã e de uma comunidade de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenham todos um feliz e abençoado dia,
com a paz e proteção de Deus e no amor de Maria. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.